Boa tarde, hoje irei apresentar sobre a Lei da Ação das Massas, também conhecida como Lei de Goldberg e Waite. Essa é responsável por calcular a velocidade de uma reação. Antes de falarmos sobre as reações químicas, é válido ressaltar que a Lei da Ação das Massas foi criada por Goldberg e Waite em 1867. Vocês lembram como ocorrem as reações? Quando misturamos duas ou mais substâncias, estas denominadas reagentes, reagem entre si dando origem a substâncias diferentes, chamadas de produto. Por exemplo, aqui, A mais B está dando origem a C mais D. Além disso, as reações podem ser reversíveis ou irreversíveis. As reversíveis são as reações químicas nas quais os reagentes se transformam em produtos e estes podem reagir entre si de maneira a regenerar os reagentes iniciais. Às vezes, essa reversibilidade é tão insignificante que pode ser desprezada, sendo assim considerado irreversível. A e B reagem a uma determinada velocidade para formar C e D. Para isso é necessário um equilíbrio nas reações. Mas o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é um estado em que a velocidade da transformação dos reagentes em produtos é exatamente igual à velocidade da transformação dos produtos em reagentes. Tendo isso, existe uma constante de equilíbrio, K. Esta representa o tempo em que a reação reversível leva para atingir tal equilíbrio. Essa se calcula K igual ao produto da reação sobre o reagente. Como já dito anteriormente, a lei da ação das massas é responsável por calcular a velocidade de uma reação. Essa velocidade é proporcional ao produto das reações em mol por litro dos reagentes, elevados a potenciais experimentalmente determinados. Vale ressaltar que os reagentes não irão contribuir igualmente para a velocidade da reação. Os fatores que influenciam na velocidade de uma reação: temperatura, área superficial, concentração dos reagentes, catalisadores e pressão. Para exemplificar a aplicabilidade da lei da ação das massas, aqui está uma reação, que A e B são os reagentes, C e D são seus produtos, as letras minúsculas serão os coeficientes da reação e, além disto, estes determinam as ordens dos reagentes. O A e o B serão respectivamente x e y na equação da velocidade, e nela eles irão representar os potenciais experimentais. Já os reagentes A e B serão representados entre colchetes, sendo as concentrações dos reagentes na equação. E o K, como já dito, é o constante de equilíbrio ou constante cinética. Agora representaremos isso em um exemplo, mas antes de calcularmos a velocidade de uma reação, precisamos saber se esta é elementar ou não. Uma reação elementar é uma reação que só possui uma única fase, como esta que irei representar. Duas moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Agora iremos representar esta na equação da velocidade. Então ficará V igual a K, que é a constante de equilíbrio, vezes o hidrogênio entre colchetes, elevado à sua concentração inicial, que será 2, vezes o oxigênio entre colchetes. Esse não terá potência, pois sua concentração inicial é de uma molécula. Como algo elevado a 1 é ele mesmo, não se há necessidade de representar. Bom, aqui está um exemplo de uma reação não elementar. Diferentemente da elementar, esta possui duas fases, a rápida e a lenta. A lenta é a que comanda o processo, então essa será determinante para a reação e a que será calculada. Uma molécula de hidrogênio irá reagir com duas moléculas de monóxido de nitrogênio, produzindo uma molécula de óxido nitroso e duas de água. Ao aplicar esta na equação da velocidade, ficará V igual a K vezes o hidrogênio entre colchetes vezes o monóxido de nitrogênio entre colchetes elevado à sua concentração inicial. Por fim, a velocidade de uma reação
mede a taxa de variação da quantidade dos compostos que participam do processo reativo com o tempo. Dessa forma, podemos escrever equações da velocidade das equações em termos de quantidade do componente consumido com o tempo. Por exemplo, VD igual a menos D vezes A entre colchetes sobre D vezes T. O sinal negativo inserido na equação indica que o composto A presente na reação está sendo consumido à medida em que o tempo avança. E no VD igual a mais D vezes D entre colchetes sobre D vezes T, indica que o componente D está aumentando com o tempo, por isso o sinal é positivo na equação. Como é visto em A, que a taxa de A ela decai no decorrer do tempo, enquanto a taxa de B aumenta no decorrer do tempo. Agora faremos uma questão com uma equação experimental modelo. Primeiramente, nessa tabela, precisamos encontrar onde a substância A sofreu variação e a B permanece constante, ou seja, vamos avaliar somente a influência da substância A e o que isso causa na velocidade. Então aqui temos a substância A dobrando sua concentração, enquanto a concentração do B permanece a mesma. Bom, a concentração do A dobrou e quando vemos a mudança da velocidade no experimento 1 e 2, também dobra. Assim, para achar o expoente, faremos a seguinte relação. A variação de A, que é 2 elevado a quanto, já que estamos procurando o expoente, dá 2. Se manteve o 2 é porque o expoente é 1. Então, ficará A entre colchetes elevado a 1. Tendo isso, vamos avaliar o mesmo para o B, onde ele sofre modificação e o A permanece o mesmo. Isso ocorre do experimento 2 para o 3, onde B dobra e a velocidade aumenta 4 vezes. Então, 2 elevado a quanto é 4? 2 ao quadrado dá 4. Logo, o expoente de B será 2. Com isso, achamos a equação da lei da velocidade. Agora, para acharmos o K, que é a constante de equilíbrio, basta escolher um dos experimentos da tabela e aplicar os valores na equação que encontramos agora há pouco. Então, vamos pegar o experimento 1. Lembrando que se pode escolher qualquer experimento. Logo, a velocidade ficará 0,1 igual a K, que é o que queremos descobrir, vezes 0,1, que é o A, vezes o B, que é 0,2 ao quadrado. Nisso, isolaremos o K. Assim, o 0,1 passará dividindo. Logo, ficará 1 dividido por 0,04, que vai dar 25. Dessa forma, achamos a equação da velocidade e também a constante de equilíbrio ou constante cinética. No dia a dia em laboratório, a lei da ação das massas pode auxiliar na noção acerca da velocidade da produção do produto. Essa expressão é muito importante. A partir do momento em que se determina o K, que é constante de equilíbrio, para qualquer concentração de reagente em um experimento, se consegue determinar a velocidade de reação. Além disso, como dito anteriormente, os reagentes não irão contribuir igualmente para a velocidade da reação. Logo, quando se vai avaliar a velocidade de uma reação que está ocorrendo, sempre há uma substância que está influenciando mais do que a outra. E dá para descobrir qual é o reagente que está sendo responsável pela velocidade, pois a velocidade depende muito de como os reagentes irão interagir entre si. Muito obrigada!